Meu nome é Elaine, tá? Eu sou da saúde. Dentro da saúde, a gente tem conferências de saúde a cada 4 anos. E a gente sempre tem um eixo sobre financiamento do SUS. E lá a gente sempre diz, sempre tem saído, né, as propostas, né? Como financiar o SUS? Taxação de grandes fortunas, cobrar imposto sobre lucros e dividendos, né? Imposto de renda progressivo sobre a renda, né? Com um desconto de imposto de renda maior para as altas rendas, né? Como existia no Brasil, e o Fernando Henrique que retirou, tinha um desconto de 45% para as altas rendas, né? E o governo Fernando Henrique retirou. Então, acho assim, eu vejo que falta muita informação, né? Porque eu trabalhei na saúde pública ao longo dos anos, vejo o trabalho dos sindicatos. Os sindicatos não falam disso, as centrais sindicais não falam disso, né? Então, assim, completa desinformação. E a gente está perdendo o bonde do momento histórico atual, em que o governo federal, né? O governo lá, o executivo está dizendo que vai fazer uma reforma tributária. Né? Isso o Lula falou, o Haddad falou lá em Davos, né? Inclusive o Haddad falou assim, no primeiro semestre nós vamos trabalhar com isso. E no segundo semestre a reforma vai atingir a renda. Ele falou isso. Eu entendi que no primeiro semestre eles vão fazer a isenção que o Lula está propondo, né, de isentar pessoas que ganham até R$ 5.000 de pagar imposto de renda, né? Como é que é hoje? As pessoas que ganham R$ 1.908 já tem desconto de imposto de renda. Então, o Lula quer isentar até 5 mil, gente, é dinheiro no bolso, como tu está falando. Imagina a professora lá que ganha esse valor de salário, dinheiro, é aumento de renda. Mas as pessoas não estão falando disso. Então, assim, as centrais sindicais precisam colocar isso nos eixos de luta. Junto com a revogação do teto de gastos, a emenda constitucional 95, tem que ter reforma tributária que aumente impostos para as maiores rendas e diminua o imposto para as menores rendas. Né? É esse o eixo, é simples. E os pontos são esses que eu estou falando, que as conferências já estão falando há muitos anos. Né? Muitas conferências a gente está falando, né? Então, é só isso. Eu acho que a gente pede. Eu acho que essa ideia da conferência popular é bem importante, né? Só que eu acho assim eu acho que a gente vai ter que ser mais ágil. Assim, as centrais sindicais têm que correr já para pautar isso, os sindicatos, e organizar a conferência também, claro, junto, né? Mas eu estou entendendo que o governo quer pautar isso, primeiro e segundo semestre. Então, é bem mais rápido o negócio. Vai ter que ser bem mais. A gente vai ter que correr junto. Senão, o governo vai pautar, o que vai vir? Vai vir a pressão dos grandões que não querem pagar mais imposto. Né? E aí eles vão conseguir pressionar o Congresso, e eles vão passar o que eles querem de reforma tributária. Não é o que a gente quer, que é uma reforma tributária que faça justiça fiscal, justiça social. Né? Então, recomendo esse curso, realmente é muito bom. Eu fiz da URGS, Educação Fiscal e Cidadania, um curso de extensão gratuito. Né? Então, eu não sei se posso falar mais. Então vou deixar para outras pessoas falarem, tá? Isso, então eu só acho que é isso, a gente não pode deixar as centrais pautarem, né? E é isso, né? Tá bom. Wilson Torrente, prazer. Boa tarde. O Wilson estava junto lá na Receita, aquela vez que a gente lançou. Bom, boa tarde a todos. A Elaine já levantou a questão aqui, é que o Haddad falou que realmente faria, a partir do segundo semestre, a reforma do imposto de renda. Tem a promessa de campanha do Lula, de aumentar o limite de isenção para R$ 5.000, e tem a promessa de campanha do Lula também, de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então, a resistência, se existe resistência com relação ao CARF, a resistência para o imposto de renda vai ser 1000 vezes maior. A gente já acompanha no noticiário, falando que para aumentar a isenção para R$ 5.000 custaria 100 bilhões de reais de arrecadação, outros 120 bilhões. Né? Então, eles procuram os articulistas, que são pagos pelo grande capital, falar que esse dinheiro pode ser pego com relação ao abatimento das despesas de saúde, com a revisão da questão da isenção do imposto para quem tem doença, uma série de doenças lá. Eles querem deixar a questão da tributação dos lucros e dividendos totalmente fora do radar. Então,
é proposital, eles apresentam várias alternativas, mas nunca a questão dos lucros e dividendos. Então, vai ser uma guerra, e a gente vai ter que entrar nessa guerra, não vai ser uma disputa, vai ser uma guerra. Então, acho que a gente tem que estar muito preparado para isso, porque senão a gente não consegue avançar. Então, é o principal. Muito bom. Enquanto o próximo se inscreve e se dirige aqui à frente, só queria dizer que a isenção dos lucros e dividendos aprovados no Brasil em 1995, com vigor em 96, se não estou equivocado nos anos, acontece exatamente naquele contexto que o professor Pedro Rossi fala, né, do governo, né, a ideia do governo Rigo, mas um pouco mais tarde. Então, os outros países já retomaram, alguns zeraram, outros países reduziram a tributação sobre lucros e dividendos. Todos os zeraram, exceto 2 no mundo, todos já elevaram, passaram a tributar. 2 no mundo ainda não fizeram, um desses 2 é o Brasil. Então, é só a luta de classes, é só a disputa política que vai fazer com que nós possamos, né, avançar nesse quesito também, inserido. Mas tem outros temas, né, que não foram tratados aqui, além do card da tributação, imposto sobre grandes fortunas, a renúncia de receita, né, eu sou uma estudiosa da lei de responsabilidade fiscal. Veja, nós tivemos um golpe, um impeachment em 2016. Qual o argumento? Inciso 2 do artigo 29 da lei de responsabilidade fiscal. Senhores trabalhadores no Brasil, o artigo 12 da lei de responsabilidade fiscal diz que é crime de responsabilidade fiscal o ente público que não cobrar o tributo de sua competência. Então, se o prefeito não cobra o IPTU, é crime de responsabilidade fiscal. Se o Estado não cobra o seu ICMS, o seu ITCD, é crime de responsabilidade fiscal. E o governo federal, ao não cobrar o imposto sobre grandes fortunas, está cometendo crime de responsabilidade fiscal desde o ano 2000, mas nós não vimos, né, essa temática na discussão política no Brasil, sem contar o descumprimento, né, também do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre o tema da renúncia de receita. Não vamos criminalizar a renúncia, nem toda renúncia é ruim, né? Parte do que nós estamos discutindo aqui de levar a renúncia, por exemplo, até 5 salários mínimos no imposto de renda, mas há grupos econômicos encastelados no Estado que, né, financiam aquela velha frase de que renúncia de receita, olha, se não abrir mão do tributo sobre a folha de pagamento, por exemplo, a empresa vai quebrar e não gerar emprego. Isso não é provado cientificamente, pelo contrário, o que aconteceu no próprio governo Dilma foi a renúncia de receita lá em 2011, 2012, cai a arrecadação e os investimentos do setor privado não ocorrem. E sem contar que não há cumprimento do que a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 14, em nenhum dos níveis. Há uma produção sobre essa temática, né, o pessoal da área do direito, da ASECOR, Associação dos Servidores do Orçamento Público Federal, sobre esse debate, inclusive, de como ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal pegou, sim, senhores, ela pegou no corte de gasto para a saúde, limite de gasto com pessoal, limite de gasto com saúde, educação, e assim sucessivamente. Então, o que se cumpriu da Lei de Responsabilidade Fiscal foi aquilo que impôs a austeridade fiscal. O lado da tributação ainda até hoje não foi cumprido. Então, claro que essa é uma outra agenda, obviamente que dentro dessa grande pauta nós vamos ter que selecionar as agendas ou definir as ordens de prioridade na nossa pauta, né? Se é imposto sobre grandes fortunas, se é imposto de renda, enfim, como foi bem colocado aqui também. Então, eu passo de imediato a palavra para o Dão, para fazer a leitura final do documento. Agradeço, né? Podem se manter nessa mesa, não há problema algum, a gente não precisa desfazer a mesa, eu convido que o Dão, junto com as centrais sindicais, com os representantes da classe trabalhadora, né, que vai ser a locomotiva na construção dessa nossa luta, sente aqui e faça a proposta de leitura final do documento. Obrigada. Bom, pessoal, a gente gostaria mesmo era de continuar discutindo, né, até onde a gente pudesse ir, né, discutindo esse tema, que eu acho que esse tema exige muito mais tempo do que a gente consegue dedicar aqui no seminário, né?
mas a ideia é que a gente consiga lançar a proposta e que essa proposta ande sozinha, não sozinha, óbvio, mas que os próprios movimentos, as próprias entidades comecem, de alguma forma, a se organizar com equipes, com grupos, e o Instituto se dispõe a participar junto, né, deste processo de construção daqui para frente. Nós pegamos aqui todos os contatos de todos que estavam presentes aqui, alguns já foram, e nós vamos enviar para essas entidades, para essas pessoas aqui, a proposta de resultado final dessa reunião. Eu vou fazer a leitura aqui, tentei contemplar algumas coisas que foram faladas nesta última mesa, e claro que a gente não consegue contemplar tudo, mas eu proponho que esse documento, se não tiver nenhuma objeção dos presentes, que ele seja ratificado como documento deste evento de hoje, né? Se não houver objeções, se a gente quiser fazer correções, façamos agora, e depois a gente complementa com alguns dados para fazer um documento mais formal. Daí a gente discute em rede. Uma proposta que o Ricardinho apresentou agora é que se a gente conseguisse, a partir dessa reunião hoje, pensar um calendário, né? Tipo, construir um grande seminário, um grande encontro, né? Para formalizar efetivamente a criação dessa conferência, seria uma coisa muito interessante, né? Que essa carta aqui não faz isso, mas ela faz apenas um pontapé inicial da ideia. Vamos ver, diz assim, ó, considerando que